Bom dia a você, Antônio. Bom dia a todos. Bom, vamos lembrar, Antônio, que ontem, nesse jantar, tinha uma função política mesmo, né? O presidente Michel Temer convidou embaixadores e representantes de 27 países para um jantar numa churrascaria muito conhecida lá em Brasília, né? Bom, o Palácio do Planalto reuniu esses representantes, embaixadores de 27 países, na verdade, num gesto político para tentar minimizar esses efeitos negativos da Operação Carne Fraca sobre a venda de carne brasileira, né? Eles participaram, na verdade, de um rodízio de carnes, né? Muito comum no Brasil. O Palácio do Planalto reservou uma mesa para 80 pessoas, procurou, de certo modo, minimizar com isso os efeitos negativos, mas o fato é que há muita preocupação mesmo. O cenário doméstico deve concentrar as atenções nesta semana, em meio a essa crise gerada pela Operação Carne Fraca, né, da Polícia Federal. Há expectativas também de anúncio de corte no orçamento neste ano, ou seja, o governo federal passa por um período difícil agora, deve anunciar também aumento de impostos, há riscos envolvendo o andamento dessa reforma da presidência. Bom, a preocupação é muito grande, né? E essa informação da Polícia Federal na sexta-feira causou muito tumulto. O governo deve ter dificuldades a partir de agora para tratar desse assunto. O presidente Michel Temer emitiu uma nota ontem, no final da tarde, antes desse com representantes de 27 países que são compradores de carne brasileira. Ele procurou minimizar o efeito diante do tamanho da nossa produção, o efeito dessas prisões, né? São 21 frigoríficos sob suspeitas, 3 já foram interditados, há funcionários do Ministério da Agricultura presos, né? Foram detidos, outros tiveram fazer depoimento coercitivo. Resumindo, há muita preocupação, mas houve uma postura firme do governo em dizer que agora o Ministério da Agricultura vai participar, em conjunto com a Polícia Federal, da apuração detalhada de todos os fatos e deverão ser, depois de apurados, gerar punições exemplares. Há uma postura clara do governo sobre isso, não quer, na verdade, a continuidade desse problema e quer mostrar agilidade no tratamento dessas informações. Independente disso, há algumas rusgas entre como a Polícia Federal apresentou essa informação à população, causou mesmo um certo tumulto. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, procurou minimizar, mostrando que o tamanho da nossa produção é muito grande diante dos problemas que foram detectados, que se existem, de fato, devem ser punidos. Bom, agora 9h01, horário de Brasília, vamos falar sobre o que ocorre fora daqui, né? Porque o mercado continua operando e é importante que você acompanhe o que acontece lá fora. As bolsas asiáticas fecharam sem direção única, há uma liquidez reduzida no mercado asiático porque é um feriado no Japão. Então veja o fechamento dos negócios lá na Ásia, né? No mercado asiático, sem a referência da Bolsa de Tóquio, né? Lá é feriado. O índice Hong Kong, o índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong subiu 0,79%, o Xangai também subiu 0,41%. Também tivemos alta em Shenzhen, que é uma bolsa de menor expressão, mas tivemos queda no índice Kospi da Bolsa de Seul, queda de 0,35%, né? As questões comerciais ficaram aí no foco dos ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais agora na reunião do G20, na cidade alemã de Baden-Baden. Isso gerou temores lá na Ásia, por isso que as bolsas tiveram algum movimento negativo, de que os Estados Unidos adotem uma postura cada vez mais protecionista sob o comando de Donald Trump. Ainda muita expectativa e negativa, né? Estimativas negativas em relação à economia americana com as atitudes de Donald Trump. Enquanto isso, o petróleo continua em queda, né? Também outro fator de influência negativa para o mercado, né? Os futuros de petróleo operavam em baixa agora há pouco no mercado internacional, depois de novos sinais de que a produção de petróleo lá nos Estados Unidos vai crescer, viu, Antônio? Isso traz para o mercado financeiro muita preocupação, né? Há uma expansão na produção americana de petróleo, norte-americana, no momento em que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo tenta reduzir a oferta de petróleo no mundo para manter os preços um pouco acima da média dos últimos meses. Agora há pouco, em Londres, petróleo tipo Brent, que é um petróleo de melhor qualidade, caía mais de 1%, ainda se mantinha acima de $51 o barril, mas o petróleo WTI, também negociado para maio, já perdia quase 1,40% há alguns minutos e recuava para a faixa de $48 o barril. Vamos lembrar que até recentemente nós tínhamos petróleo entre 54, 55, 56 dólares o barril, 53 no mínimo, agora já estamos na faixa de 48 até a $51 o barril. O petróleo perde preço, isso traz também queda para o preço de alguns produtos agropecuários, entre eles o etanol
e também o milho. Por isso, de olho na informação. A variação das cotações do petróleo no mercado futuro influenciam negativamente, por exemplo, preços do milho nos Estados Unidos. Agora, as bolsas na Europa e os futuros em Nova York caem com o comunicado do G20, né? Os mercados europeus operam em baixa depois da divulgação do primeiro comunicado do grupo dos 20 maiores países do mundo, reunidos agora na Alemanha, né? Segundo esse comunicado, houve uma retração agora em relação às edições anteriores, quando se fala de protecionismo comercial. Os investidores tentam entender, neste momento, lá no mercado europeu, até onde podem chegar os reflexos das barreiras sobre o crescimento global. Então, a postura de Donald Trump nos Estados Unidos traz um movimento pessimista. E veja na Europa o que ocorre neste momento. Diante dessas informações, na Europa, a Bolsa de Frankfurt cai 0,30%, o mercado em Londres recua 0,21%, Paris tem um índice CAC, portanto a Bolsa de Paris vem em queda, uma queda de 0,31% agora. Madrid também recua, né? Você tem na tela do seu televisor o recuo da Bolsa de Madrid, né? A expectativa agora é de queda de 0,34% para mais, né? Cerca de 0,40% de baixa hoje. Em Milão tem um índice MIB com queda de 0,35%. Bom, enquanto o mercado lá fora opera com esses números que você acabou de ver, o que nós temos são perspectivas negativas aqui no Brasil, né? Porque questões locais pesaram na última sexta-feira, nosso índice Bovespa já recuava quase 2,40%. Veja o fechamento do nosso índice Bovespa. Nosso índice Bovespa fechou, é o índice mais importante da nossa bolsa, aos 64.209 pontos, perdeu 2,39%, né? Também puderam. As ações de empresas como JBS e Brasil Foods recuaram muito na última sexta-feira, né? Com a operação feita pela Polícia Federal, as ações do JBS recuaram mais de 10,5% na sexta-feira. E as ações da Brasil Foods recuaram 7,25%. Isso trouxe o nosso índice Bovespa em forte baixa. Os frigoríficos foram atingidos em cheio por essa operação carne fraca da Polícia Federal, né? A processadora de carnes JBS afirmava num comunicado, através da assessoria de imprensa, que não havia nenhuma medida judicial contra seus executivos, embora tenha ocorrido uma prisão preventiva de Flávio Caçul, que é funcionário da Seara, que é uma empresa do grupo JBS, no âmbito dessa operação carne fraca, que investiga esquema de corrupção entre empresas de alimentos e fiscais sanitários do Ministério de Saúde, né? A companhia afirmava também que sua sede em São Paulo não foi alvo dessa operação. A Brasil Foods também disse que não havia risco para os seus consumidores. A empresa de alimentos Brasil Foods afirmou nesta sexta-feira que cumpre normas e regulamentos sobre produção e venda dos seus produtos, mas o fato é que as ações desabaram, perderam. O Brasil Foods perdeu 7,25% no encerramento dos negócios, diante dessa perspectiva de problemas que teria junto à Justiça e junto aos fiscais, junto, em suma, à Polícia Federal, e a perspectiva negativa. Bom, é um movimento negativo que já mostra os efeitos ruins dessa operação carne fraca. Enquanto isso, o dólar vinha em baixa, né? O dólar se aproximava de R$ 3,10, aliás, como os analistas de mercado de câmbio esperavam, né? Veja o fechamento do dólar na sexta-feira, antes do final de semana, R$ 3,10 mais 20, uma queda de 0,44%. A moeda chegou a ser negociada perto de R$ 3,12, mas terminou em queda de 0,44%, baixando, portanto, para a faixa de R$ 3,10, o que era já esperado pelos analistas de mercado. Bom, e essas são as principais informações até este momento, mas antes de falarmos, agora 9 horas e 7 minutos, de falarmos sobre o que está ocorrendo neste momento, Antônio, eu gostaria que você visse o dólar. Operações com dólar neste momento estão neste valor que você tem na tela do seu televisor. Eu vou pedir ao nosso diretor de TV, Luiz Alberto, que mostre para você o que está ocorrendo com o dólar agora. Apenas 7 minutos de negociação, mas você tem na tela, olha, o dólar 13,10 mais 50, tem leve alta de 0,09% agora, viu, Antônio? E essas são as principais informações até este momento. Eu gostaria de ressaltar também, antes de encerrar essa minha participação, que o Ministério da Agricultura exonerou os superintendentes do Paraná e de Goiás envolvidos na Operação Carne Fraca. O Ministério da Agricultura exonerou Gil Bueno de Magalhães e Júlio César Carneiro dos cargos de Superintendente Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, cargos que ocupavam nos estados do Paraná e de Goiás.
Bom, eles são acusados de participar do esquema criminoso descoberto pela Operação Carne Fraca da Polícia Federal. As portarias de exoneração estão publicadas no Diário Oficial da União desta segunda-feira e foram assinadas pelo secretário executivo do Ministério da Agricultura, Elmar Novak, que ainda na última sexta-feira, antes do encerramento do expediente, quando a operação foi deflagrada, ele já determinou esse afastamento. E mais, uma nota foi distribuída agora há pouco pela ABPA e pela ABIEC. A ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, e a ABIEC, Associação Brasileira dos Exportadores de Carne, né? A ABIEC voltada para a carne bovina, a ABPA para a carne de aves e suínos. Eles reiteram a qualidade da proteína brasileira num comunicado à imprensa. A Associação Brasileira de Proteína Animal e a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne publicaram na imprensa comunicado sobre a Operação Carne Fraca deflagrada pela Polícia Federal no fim de semana. Associações lembraram que os padrões sanitários da carne brasileira são um modelo internacional e que o Brasil é líder global em exportação de frango, carne bovina, carne suína, vendendo para 150 países, entre eles Europa, Japão e Estados Unidos, que fazem visitas periódicas para inspecionar os sistemas de produção. Bom, a ABPA e a ABIEC ressaltam ainda que eventuais restrições que possam ocorrer representam, na verdade, um retrocesso de muitos anos de trabalho e terão impacto na economia, lembrando que o setor produção de carnes emprega mais de 7 milhões de pessoas e representa 15% das exportações brasileiras. Bom, e o ministro Blairo Maggi, Antônio, se prepara, né? Vai responder daqui a pouco aos europeus, né? O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, tem uma tarefa importante nesta manhã. Ele vai responder o pedido de esclarecimento feito pela União Europeia e pela China sobre as fraudes no comércio de carnes que foram anunciadas nessa operação da Polícia Federal. É absolutamente natural, disse o ministro ontem, no início da noite, que os países peçam informações. Estamos prontos para responder, disse ele para jornalistas. Ele afirmou que há fantasias em relação a dados divulgados sobre as investigações, falou de irregularidades no uso de cabeça de porco na formação de embutido, que de acordo com ele é permitido numa certa quantidade, e ele disse, não estou dizendo que não tenha sentido essa investigação, com toda certeza tem, mas ele afirmou que é preciso separar as questões e vai esclarecer os europeus. Bom, exonerados os responsáveis, ou pelo menos os comandantes de algumas dessas regiões que são investigadas, o ministro responde aos europeus. Durante o dia você terá mais informações sobre o desenrolar do trabalho do governo para evitar danos maiores à nossa economia diante dessa denúncia.